Oi, galera! Hoje vamos falar sobre o ataque dos grupos terroristas que aconteceu no dia 11 de setembro aos Estados Unidos. Bom, gente, o dia 11 de setembro de 2001 foi quando o grupo terrorista Al-Qaeda atacou os Estados Unidos com aviões civis. Este foi o maior atentado terrorista da história e suas consequências atingiram tanto os americanos como o resto do mundo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do resumo do que aconteceu. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, 4 aeronaves com passageiros foram sequestradas por esse grupo Al-Qaeda e aí foram atacadas em diferentes pontos dos Estados Unidos. Foram controladas pelos criminosos e se dirigiram-se a distintos, duas para as Torres Gêmeas em Nova York, uma para o Pentágono e a última provavelmente para o Capitólio em Washington. E esses ataques, gente, foi o seguinte, foi coordenado por Osama Bin Laden. E aí teve a morte nesse ataque, morreram 2.996 pessoas e ficaram 6.000 pessoas feridas. Agora a gente vai ver aqui quais foram os alvos desse ataque e como foi que deu este ataque. As Torres Gêmeas, de 110 andares e 417 metros de altura, faziam parte do complexo World Trade Center. Reunia 7 edifícios. Então, como podemos ver, as Torres Gêmeas eram bem grandes. Então, gente, uma torre era chamada de World Trade Center 1 e outra chamada de World Center 2, ou seja, uma chamava World Trade Center, era o nome das duas, mas a primeira chamava One e a outra chamada Two, ou seja, são duas torres diferentes. E aí esses edifícios eram o mais alto em Nova York e o quinto mais alto do mundo. E aí, como era um ponto turístico da cidade, existiam muitas empresas ali e cerca de 50.000 trabalhadores. No dia 11 de setembro de 2001, terroristas sequestraram 2 aviões em Boston. Esfaquearam passageiros e provavelmente mataram os pilotos. Como sabiam pilotar, assumiram o comando da aeronave e mudaram a rota dos aviões, se dirigiram-se para as Torres Gêmeas. Bom, gente, a Torre Norte ela foi atacada às 8h46 da manhã. E o avião que eles tinham lá sequestrado, que era o voo 11, ele foi jogado na parte mais alta dessa torre. E aí chegou a andar 93, 99. Só que as pessoas que estavam trabalhando no andar 100 ao 110, as pessoas que estavam ali do 100 ao 110, elas não tinham como sair dali. Então a pessoa morria ou ela ia só morrer de qualquer jeito, mesmo se descesse, porque quando ela já viram, já estava tudo pegando fogo. As televisões de todo mundo iniciaram-se a transmissão do incêndio. Às 9h03, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. E com esse impacto, gente, o incêndio provocou uma grande quantidade de combustível. E aí esses prédios começaram a pegar muito fogo. E aí toda essa estrutura que era sustentada por ferro derreteu. E aí fez com que ela desabasse. A Torre Norte caiu às 10h28 e a Torre Sul às 9h59, apenas 56 minutos depois da colisão com o avião. E aí, gente, 655 pessoas morreram na Torre Norte e 630 na Torre Sul. 630 na Torre Sul. Por que, gente, que teve essa diminuição na Torre Sul? Porque quando as pessoas que estavam na Torre Norte viram o que estava acontecendo com a Torre... Não, as pessoas que estavam na Torre Sul viram o que estava acontecendo com a Torre Norte, elas resolveram escapar logo. Por isso teve só algumas pessoas que conseguiram escapar e outras não. Às 9h37, o avião da American Airlines, voo 77, foi usado como arma jogado no complexo da inteligência militar americana, o Pentágono, no estado da Virgínia. Neste ataque, gente, nesse ataque
134 pessoas morreram e 7 anos depois criaram meio que um memorial para recordar as pessoas que morreram neste ataque. O quarto avião sequestrado foi o voo 93 da United Airlines. Como o voo sofreu um atraso ao decolar, os passageiros sabiam o que estava acontecendo em Nova York, que era o incêndio das Torres Gêmeas. Os pilotos, inclusive, foram alertados sobre uma possível invasão da cabine. E por isso, gente, foi quando foi anunciado por alguns sequestradores sobre o desvio da rota que eles já tinham marcado. E alguns passageiros, decidiram reagir porque eles viram que eles estavam mudando. E aí eles resolveram reagir, aí teve uma briga, e aí... Calma, daqui a pouquinho. Houve uma luta entre os 4 sequestradores e os passageiros. Aí foi uma bagunça só, menino para um lado, lutando, um sequestrador cheio de bomba, essas coisas. Um deles estava pilotando e o grupo se dá conta que não chegariam no alvo. Eles vão pilotando, veem que não vão chegar no alvo e deliberadamente eles decidem jogar o avião no campo onde estavam sobrevoando, matando todos os 44 ocupantes. Então, ele viu que não ia chegar, aí ele foi e jogou o avião no chão onde eles estavam voando e matou todo mundo que estava dentro do avião. Bom, gente, é o seguinte. Em 10 de setembro, eu acho incrível como que as pessoas morreram e os atacantes não. É tipo assim, é muito estranho o fato das pessoas que estavam ali morreram e eles não, mas tudo bem. Em 10 de setembro de 2015, foi inaugurado nesse mesmo lugar, nesse mesmo campo, o Memorial Nacional do Voo 93. Eles é chamado, na Nova York, é chamado de Flight 93 Nature Memory, onde estão escritos os nomes dos passageiros e da tripulação. E aí, é possível ver alguns detalhes das pessoas que morreram lá naquele avião. E, gente, agora a gente vai falar alguns motivos aqui do porquê teve esse ataque em 11 de setembro. Uma das coisas que a gente tem mais dúvida é que, tipo assim, no mundo inteiro, eles resolveram atacar os Estados Unidos. Então, qual foi o motivo de atacar os Estados Unidos? E ainda fazer essa ação tão trágica e espetacular, porque nunca viram aquilo antes. Então, a gente quer saber o porquê, né? Isso gera muita dúvida em muitas pessoas do mundo inteiro, tipo, por que foi nos Estados Unidos, por que foi naquele determinado lugar. Então vamos explicar essas questões agora. Para isso, é preciso voltar ao final da década de 70, quando começaram a surgir regimes islamistas no Oriente Médio contra o Ocidente. Para assegurar o abastecimento de petróleo, os Estados Unidos procuraram manter a influência na região. E aí, gente, qualquer indício de instabilidade naquele local era respondida como guerra. Na maioria dessas vezes, foi assim durante a invasão soviética ao Afeganistão e no Iraque de Saddam Hussein. Então, assim, a gente teve que puxar da década de 70 para 2001. A diferença de séculos, cara, é... Precisamente após a Guerra do Golfo, extremistas religiosos, insatisfeitos com a ingerência dos Estados Unidos em seus assuntos internos, se reuniram-se em torno do Osama Bin Laden, agrupando na Al-Qaeda, a base, significando a base em árabe. Serão responsáveis por uma série de atentados terroristas nos Estados Unidos e contra embaixadas americanas na África. Então,
Todos vão em torno de Osama Bin Laden, agrupando a Al-Qaeda e fazendo um ataque contra os Estados Unidos. E, gente, desse jeito, a lógica dos terroristas, das principais razões para o atentado que aconteceu no dia 11 de setembro, era vingar as guerras e as ditaduras que aconteceu, que foram apoiadas nos Estados Unidos naquele local. A ideia de construir um memorial surgiu logo após a tragédia. Muitas famílias discordaram sobre a forma que o governo queria se apropriar da memória das vítimas e foram contra a iniciativa. Então, as famílias de quem morreu, das vítimas, não gostaram da atitude do governo sobre esse memorial. Bom, gente, o memorial foi construído e aberto ao público no 10º aniversário dos ataques, que foi no dia 21 de maio de 2011. E aí, lá era onde estavam as Torres Gêmeas, e o memorial, eles querem dizer o quê? Que lá tem 2 piscinas que jorram água sem parar, para um buraco que é quebrado. Então, quer dizer o quê? Que ao redor tem muitas coisas gravadas em bronze, que são os nomes das pessoas que morreram. Então, ele quer dizer o quê? Que o ataque, quer resumir o ataque. E naquele dia, 2.241 árvores rodeavam os monumentos. Então foi uma coisa assim que foi muito trágica, mas ao mesmo tempo que a pessoa queria homenagear. Então foram 2.241 árvores para homenagear aquele atentado. Diferente da homenagem do governo, o museu reúne todo o tipo de objetos encontrados entre os escombros das Torres Gêmeas. Igualmente está ali carros de bombeiro que foram danificados durante o resgate, os planos de reconstrução do local. Bom, gente, que tinham lá as árvores, eles pegaram tudo que foi meio que acidentado e usado no acidente das Torres Gêmeas e botaram lá como exposição para todos. Bom, gente, depois desse atentado, não só os Estados Unidos, mas todo mundo ele sofreu com essas consequências. E agora vamos ver algumas delas. A mais visível foi o incrementamento das medidas de segurança no aeroporto, que inclui a restrição em levar líquido em uma rigorosa inspeção antes de embarcar. E da mesma forma, gente, os pilotos eles ficaram isolados nas cabines e só podem entrar em contato com as pessoas através de um interfone. E aí, o governo de George Bush, ele aproveitou essas medidas em nome da segurança nacional americana, e aí ele criou uma lei chamada Lei Patriótica, que lá nos Estados Unidos é chamada de USA, que no caso é Estados Unidos, Patriot Act, e permitiria as seguintes coisas: a escuta telefônica ou a interceptação de mensagens sem necessidade de autorização de justiça, tornar suspeito dispositivos e transferência de dinheiro para destinatários sem identificação, o confisco de bens materiais de pessoas físicas e jurídicas que apoiam ou praticam atos terroristas, o compartilhamento de dados pessoais entre as diversas agências de inteligência. Esta lei vigorou durante todo o governo de George Bush e a parte da transmissão Obama apenas em 2015. A lei patriótica foi substituída para a lei da liberdade, ainda que conservasse algumas características da lei anterior. Bom, gente, durante essa presidência, George Bush houve um considerável aumento no gasto militar. E aí, nesse orçamento dessa agência dessa inteligência, eles resolveram aumentar o gasto nessas armamentos, né, para a pessoa se manter mais segura ali. E também ele criou um orçamento nas agências da inteligência. Guerras foram travadas no Afeganistão, no Iraque e, mais discretamente,
no Iêmen. A caça ao principal responsável pelos acidentes da Torre Gêmea, o Osama Bin Laden, tornou-se uma questão de honra para o governo americano. E bom, gente, nisso tudo seria encontrado em 2011 a administração de Barack Obama. Agora a gente vai falar sobre alguns filmes que foi sobre este atentado. O cinema começa a se interessar em levar às telas os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Aqui temos alguns exemplos, que no caso a gente está fazendo um vídeo sobre isso, mas algumas pessoas, empresas fizeram filmes sobre esse mesmo dia e esse mesmo atentado. Bom, gente, o primeiro exemplo que a gente vai citar aqui é o 9/11, que é de Julius Clement Naudet, e junto foi com Thomas Gideon Naudet, que foi postado em 2002, um ano depois do acontecimento. E também teve o filme Os Heróis de Jim Simpson, que foi também em 2002. E também foi publicado o Fahrenheit. É um nome meio difícil de explicar, mas vai estar aí na tela. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, feito 3 anos depois do atentado. Bom, gente, só para dar uma conferida, Fahrenheit o nome, tá? Bom, gente, assim aqui se encerra mais um vídeo aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nessa semana a gente trouxe um vídeo sobre a independência do Brasil e sobre o atentado, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, porque é um vídeo meio que uma aula. E espero que tenha ajudado também as pessoas que ainda estudam. E, gente, agora você vai fazer o que eu pedi. Você vai aí embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E siga também o nosso Instagram oficial do canal. O link vai estar aqui na descrição. E o nome do Instagram é @Rian e Davi, tudo junto e minúsculo. E lá a gente posta quando sai vídeo novo. E, gente, teve um erro que no vídeo da independência do Brasil, eu não postei. Não, minto. Não foi esse vídeo, se eu não me engano. Ou foi o vídeo da independência do Brasil, ou foi o vídeo dos vídeos fakes do YouTube, tá? Mas foi algum desses dois aí. Isso, pronto, foi dos vídeos fakes. E aí eu não consegui postar porque eu não tinha lembrado, porque eu tava muito cansado no dia, já era 9:30 da noite. Eu tinha que postar, aí eu postei o vídeo. Mas vocês veem aí o quanto a gente quer trazer conteúdo pra vocês. Mas bom, gente, eu só quero dar um recado aqui importante aqui pra vocês. Não saia de casa, galera, nesse tempo difícil que a gente tá vivendo. Vamos lutar contra este novo vírus pra gente poder voltar a se abraçar, voltar a ver nossos familiares, tudo certinho, sem máscara, sem nada. Mas enquanto estamos assim, fique em casa. Mas se não precisa sair, use máscara e leve álcool gel 70% pra você se proteger do novo vírus, tá? Não use a máscara sentado no modo correto. Use a máscara cobrindo o nariz e a boca certinhos, tá? Tchau, gente! Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!